Nosso tema hoje é a cura da nossa criança interior. Ao mesmo tempo que nasce o primeiro filho da família, nasce também a mãe e nasce também o pai. Às vezes acontece do pai nem ficar sabendo que se tornou pai, e isso já vai criando nessa criança que chega algumas dificuldades que ela vai absorvendo do mundo dos adultos. Isso no caso do primeiro filho, né? O segundo filho ele já ganha uma mãe e um pai mais experientes, mas o primeiro filho não. E é interessante porque a gente, enquanto filho, a gente faz uma imagem dos nossos pais que é uma imagem bastante idealizada, né? A gente veio deles e a gente idealiza pais perfeitos. Quando a gente começa a observar que eles não são perfeitos, e muitas vezes isso vem externamente, alguém conta pra gente, faz críticas a esse pai e essa mãe, isso traz uma dor muito grande. E vocês vão entender por quê. Que a primeira coisa que a gente precisa, assim que a gente nasce, a gente precisa de ser amado por alguém, né? De ser cuidado por alguém. Senão, a gente morre. Então, essa evolução, ela buscou fazer com que a criança fizesse tudo que tivesse ao alcance dela para poder ser amado. E isso a gente vê até nos filhotes de outras espécies, né? Eu tô com um filhotinho de cachorro aqui em casa, ele tá com 40 dias agora. Então, quando eu pego ele, ele faz aquele chorinho dengoso, né? Que é assim, olha como eu sou frágil, me ame, né? Então, a gente está nesse processo evolutivo e todos nós temos nas nossas células, no nosso DNA, quais são os mecanismos que a gente precisa para poder ser cuidado, para poder ser amado. Então, a primeira coisa que a criança começa a fazer, né, esse primeiro dengo, mas depois, quando ela vai ganhando um pouco de consciência, a primeira coisa para uma criança, qual é a ética de uma criança? O que é certo ou é errado para uma criança? É aquilo que permite a ela se sentir pertencente à família dela. Essa é a ética de uma criança. Então, uma criança, ela está bem, ela está tranquila quando ela pode se comportar da forma como seus pais se comportam. E aí, quando vem os questionamentos, né, principalmente quando entre os dois pais, um julga o outro, e a criança começa a observar que ela não pode tomar plenamente dos dois, porque um está certo e o outro está errado, quando ela começa a viver esse conflito, dentro dela cria uma cisão. Por quê? Porque é um momento muito delicado. Ela vai ter que fazer uma opção, porque existe ali uma tensão, né? E ela se encontra numa posição, muitas vezes o adulto coloca ela nessa posição de tomar uma decisão. Você vai amar quem? O seu pai ou a sua mãe? Então, essa criança que vai ouvindo, porque o seu pai fez isso, isso e isso, porque a sua mãe é assim, 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 ela começa a criar dentro dela esse lugar de que não pode acolher os dois, não pode acolher o pai, não pode acolher a mãe. E ela precisa se sentir pertencente. Como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que escolher, né, um lado para ela se sentir pertencente. Ela vai ter que adotar os valores ou do pai ou da mãe para que ela se sinta acolhida naquele lar. Então, adultos conscientes precisam trazer para essa criança que minha filha, meu filho, né, o seu pai, a sua mãe, ele é ótimo do jeito que é. Os problemas que eu venho a ter com ele, você pode deixar que eu resolvo. Mas o seu pai é o pai que a vida lhe deu. Então, ele é o pai perfeito para você. Mas é difícil, né? Os adultos, quando estão na sua dor, principalmente assim que acontece uma separação, às vezes acontece com várias nuances aí de brigas. Então, os pais, muitas vezes, não têm essa maturidade. E a criança, ela vai criando dentro dela essa tensão de que ela precisa escolher um dos lados, né? E aí, junto com isso, acontece às vezes as separações físicas, a criança vai para casa de um dos pais ou vai para casa de um dos avós,
ou ainda a criança é adotada por uma outra família, né? E nesse caso, muitas vezes, essa família que adotou, ela tem todo um histórico da família biológica, e ainda que ela não diga isso para o filho adotivo, aquilo está pairando no ar daquela família, né? Todo mundo ali, todos os adultos sabem de onde essa criança veio, qual foi esse histórico. E para uma criança, gente, basta isso. Não precisa dizer para ela verbalmente, sua mãe fez isso, seu pai fez isso. Se esses julgamentos, né, sobre os pais já está pairando na atmosfera daquela casa, isso é suficiente para a criança começar a gerar dentro dela essa cisão entre pai e entre mãe. E essa cisão vai acompanhar ela ao longo da vida e vai trazer vários transtornos. Por quê? Porque cada um de nós é a fusão dos dois, a fusão das duas forças. Tudo na natureza, se vocês começarem a observar, vocês vão ver que tem essas polaridades que se complementam e que se fundem, né? Por exemplo, no planeta Terra, a gente vai ter terra e céu. São duas forças polares que estão se fundindo. Imagina se a Terra começar a julgar o que o céu dá ou deixa de dar, ou se o céu começar a julgar que a Terra não está recebendo como deveria estar, a chuva, o sol, etc. Isso causaria, né, uma diminuição das duas forças. Então, é isso que acontece a partir do momento que a criança começa a perceber que ela vai ter que fazer uma opção. Porque quando ela faz a opção, não, mas eu então gosto da minha mãe, ela precisa romper com o amor dela pelo pai. E isso vai criando, então, começa assim e vai criando várias desarmonias ao longo da vida. Só para vocês terem uma ideia, depois, as relações que a gente fizer ao longo da vida, se a gente não tiver trazido consciência para o que aconteceu nesse início, a gente vai reproduzindo ela. Então, por exemplo, vamos supor uma criança que, por algum motivo, ela, na cabeça dela, ela diz: fui abandonada por minha mãe, fui abandonada pelos meus pais. Esse abandonado, se você for buscar a história mesmo, se você sair do julgamento, muitas vezes você percebe que não é um abandono, né? Às vezes o pai e a mãe julgaram que a situação deles era tão precária que era muito melhor para aquela criança ser criada de um outro lugar. Às vezes o Estado julgou que a situação daquele pai e daquela mãe eram tão precárias que era melhor aquela criança ir para uma outra família, né? Eu já acompanhei, por exemplo, crianças que estão em abrigos e os pais estão tentando na justiça resgatar essas crianças. Muitas vezes existe esse movimento, mas a situação deles é tão precária que o Estado resolve doar eles para outra família. Mas a criança, no íntimo dela, ela vai sempre ficar com aquela sensação de que ela foi abandonada. Então, uma coisa bem interessante que as constelações permitem para a gente é a gente fazer esse resgate da nossa história familiar e da gente observar que, às vezes, nós estamos cobrando dos nossos pais e das nossas mães coisas que eles também não receberam dos pais deles. Porque, às vezes, nem os nossos avós receberam isso dos nossos bisavós. Então, como é que eu vou cobrar de você alguma coisa? Eu quero que você me dê alguma coisa que você não tem, porque você não recebeu, né? E aí, se eu não tenho porque eu não recebi, eu vou ter que ficar com esse déficit o resto da minha vida? Não. Se você estiver disposto a fazer um trabalho de resgatar isso pelas suas próprias forças, porque na sua história de vida, isso não foi te dado de bandeja. Você, com a sua consciência e com as ferramentas que estão à sua disposição, né? E atualmente são muitas ferramentas de cura que a gente tem à disposição, ferramentas de abordagens do mundo inteiro, né? Hoje você tem meditação tibetana, tem cura xamânica, tem constelação familiar, tem as linhas mais tradicionais, né? A gente tem várias, tem as religiões, então cada um vai buscando aquela linguagem que melhor combina com a forma dele ser, né? Com a personalidade dele. E aí, trazendo isso da personalidade,
eu quero trazer para vocês assim que existem 4 personalidades básicas e a gente vai falar um pouco sobre ela para vocês ir compreendendo como é que as crianças vão lidar com essa situação que está acontecendo, tá? Então, essas 4 personalidades básicas, a gente vai chamar uma delas de melancólico. O que é uma criança melancólica? Isso, gente, esse temperamento, ele começa a se consolidar a partir dos 7 anos de idade. É claro que depende de coisas que são já da criança mesmo, daquele ser que chegou, mas também depende do que ela vai aprendendo com os adultos que estão em torno dela, né? Se a criança convive com adultos melancólicos, ela pode ter uma sensibilidade maior, né? Ela tem imitações para ela se tornar mais melancólica. Então, o que é esse temperamento melancólico? O temperamento melancólico, ele vive muito no mundo interior. Aquilo que é feito fora, ele está atento, mas ele traz para a questão interna dele. Então, às vezes, não é uma criança, por exemplo, muito alegre, entusiasmada, é aquela criança que vive mais no mundo interno mesmo, né? Não é uma criança que está explodindo de riso, de alegria. E esse tipo de temperamento, que é aquele temperamento que olha para o passado, ele está muito conectado com o que aconteceu. Ele, se a gente quiser pegar um dos 4 elementos para pôr junto com esse temperamento, ele é o elemento terra. Então, o elemento terra é um elemento difícil de mudar, né? Porque ele é pesado. Então, as pessoas que têm esse temperamento, e ao longo da vida nós vamos ganhando pitadas de todos os outros temperamentos, né? Porque a própria fase da vida traz para a gente qualidades mais ou menos de uns temperamentos e também as pessoas que a gente convive. Então, o ideal é que ao longo da vida a gente tenha um pouco desses 4 temperamentos que eu vou dizer, que a gente consiga equilibrar eles. Mas, em geral, vocês vão observar que vocês têm um temperamento mais forte. Ou vocês podem olhar para trás também e pensar, e a minha criança? Com qual temperamento que ela olhou para o mundo? Isso também vai ser importante para vocês perceberem como é que essa criança lidou com as coisas. Então, esse temperamento melancólico é isso, é uma criança, muitas vezes até com as mãos geladas, porque a energia dela está muito mental, então às vezes ela tem pés e mãos geladas, às vezes ela tem olheiras. É uma criança que, quando ela acha uma coisa engraçada, ela ri de uma forma, assim, mais discreta, né? E ela ouve muito o que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, uma criança melancólica, se ela está ouvindo os adultos fazerem um comentário, ela pode até fazer de conta que não está prestando atenção, mas ela está atenta. Mesmo as coisas que são faladas de forma assim, para ver se ela não entende, ela capta, porque ela é uma criança que está muito acordada, muito desperta, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Os pais levaram a criança para o médico e ela estava com uma falta de ar forte, tinha 4 anos de idade e o médico disse assim: se vocês não levarem a sério o tratamento dessa criança, vocês vão levar um susto muito grande. Essas palavras para uma criança melancólica, ela já entendeu que o médico está dizendo que ela vai morrer, né? Então, a criança melancólica, ela traz com muita força esse mundo externo para dentro dela. E aquilo, às vezes, fica muito tempo ali sendo digerido. Ela ouve palavras de desaprovação de um dos pais ou dela mesmo, isso, para ela, fica muito tempo ali sendo processado. Então, quem tem esse temperamento melancólico vai ter mais dificuldades para se desapegar do passado. E aí, por isso que a gente tem que trazer para a consciência. E quando a gente começa a perceber que a gente está vivendo muito no que passou, a gente lembra, meu temperamento é melancólico. Então, isso já é uma consequência desse temperamento e só com a minha consciência eu posso mudar isso, né? Aí, um outro tipo de temperamento, então. Primeiro foi o melancólico. Um outro temperamento é o temperamento que também vive bastante esse mundo interno, a gente vai chamar ele de fleumático. Mas ele é diferente do melancólico. O fleumático é aquela criança que
ela aprecia as boas coisas da vida. Então, é aquela criança que adora aquele cheirinho daquela coisa que tem no ar, aquele sabonete, aquela caminha limpinha, aquela comidinha gostosa que a vovó faz. Aquilo para ela é maravilhoso, né? Ela tem esse mundo interno muito rico, mas ela alimenta ele com essas coisas que dão prazer, né? Esse prazer sensorial. Então, ver coisas belas, sentir cheiros gostosos, comer coisas gostosas, ter uma roupa macia, uma cama macia. Isso são coisas que alimentam essa criança fleumática. E como ela está muito nesse mundo do sensível, né, do que traz prazer, ela tem mais facilidade para se desvencilhar das coisas ruins. Mas, por outro lado, se ela teve uma infância muito dura mesmo, muito difícil, passando muita fome, com privações muito grandes, onde ela foi privada desses prazeres, ela pode se tornar internamente mais ressecada, né? Mas aí uma cura para essa criança é ir buscando criar esses ambientes, né? Porque nessa cura, nesse resgate que nós vamos fazer hoje com a nossa criança interior, a gente quer compreender sobre essa criança para a gente poder trazer para ela o que ficou faltando, né? Então, nós agora, enquanto adultos, vamos poder cuidar dessa criança interior que teve as dificuldades que teve, mas que agora a gente pode cuidar dela. Então, para essa criança fleumática, é a gente encontrar um cantinho aconchegante, uma comidinha gostosa, um banho gostoso, tudo que traz esse prazer, né, sensorial. Esses dois tipos, o melancólico e o fleumático, eles vivem muito fortemente esse mundo interno. E aí tem as outras dois temperamentos, que é a outra polaridade, que vai ser o temperamento colérico, que é esse temperamento explosivo, né? Muitas vezes é uma criança com as bochechas rosadas, uma criança que está sempre suada, porque ela está sempre em atividade e ela é muito reativa àquilo que está acontecendo do lado de fora, né? Então, se ela vê, por exemplo, duas crianças brigando, ela vai lá com toda a força dela, separa essa briga, né? Ou às vezes ela entra na briga porque ela tem o estupim curto. Então, são crianças assim muito reativas. Como é que ela lida com essas dificuldades com pai e mãe? Ela vai tomar partido, porque ela é uma criança que quer fazer justiça. Então, pode acontecer do colérico ter mais esse impulso de tomar o lugar do pai ou o lugar da mãe, né? Se ele vê que a mãe está muito sofrida por algum motivo, ele pode querer ocupar o lugar do pai e fazer o que precisa ser feito, né? Só que ele não vai conseguir porque é só uma criança. Então, esse lugar vai ser um lugar muito pesado para essa pessoa. Mas isso pode acontecer, né? O colérico ele pode ter mesmo esse impulso de resolver o problema dos adultos. E o outro temperamento que está faltando é o temperamento sanguíneo. O que é o temperamento sanguíneo? É uma criança muito atenta ao mundo externo, ela vive o mundo externo muito fortemente, mas ela não se apega a nada muito, porque ela é do entusiasmo, ela é movida pelo entusiasmo. Então, se tem uma coisa muito bonita agora, uma borboleta voando, ela olha para a borboleta com o maior entusiasmo, mas daqui a pouco já é uma outra coisa e outra coisa. Então, ela tem esse olhar de interesse pelo mundo, mas interessa-se por muitas coisas. Nesse caso, essa criança, ela vai ter até mais facilidade para lidar com esse amor interrompido com pai e mãe, porque ela não fica ruminando isso. Ela está ali no presente. O que está acontecendo agora que é interessante, né? Então, se ela foi abandonada, entre aspas, que é o jeito que a criança se sente. Se ela foi abandonada por pai e mãe, mas ela chegou num outro lugar, ela rapidamente se cura por o que esse outro lugar está dando para ela, né? Então, ele é um temperamento que muitas vezes é mais fácil, porém, tem um problema. Ela também é muito superficial. Então, pode ser aquele adulto que nunca chega a tocar de fato aquilo que precisa ser tocado.
porque ela fica na superficialidade, né? Ela não lê um livro até o fim, ela não vai com um tratamento terapêutico até o fim, porque muitas coisas interessam ela ao longo do caminho. Agora vocês compreenderam esses 4 temperamentos. E qual o temperamento que vocês acham que tem mais a ver, talvez não necessariamente com você nesse momento, mas com a forma como a sua criança via o mundo, né? Na fase infantil, arquetipicamente, todos nós somos mais sanguíneos, né? Porque a criança, ela tem interesse pelo mundo, ela tem entusiasmo pelas coisas. Mas, mesmo arquetipicamente, toda criança tendo um lado sanguíneo forte, existe um outro temperamento que vai predominar, que vai ser mais da natureza dela e não da natureza daquela fase de idade, né? Então, observem isso, porque aí agora vocês podem começar a trazer para a consciência. Nossa, por que é tão difícil para mim resgatar a minha relação com meu pai e com a minha mãe? Agora você começa a perceber que não tem a ver só com o que eles fizeram, com os erros deles, mas tem a ver com o seu próprio temperamento, que é uma coisa que você já chega no mundo com mais predisposição para ter um determinado temperamento. Então, isso é bom de trazer para a consciência, porque, de certa forma, você vai diminuindo a responsabilidade desses pais com a forma como você introjetou isso, né, dentro de você. A gente já observou, então, quais são os temperamentos das crianças. A gente viu que, muitas vezes, a criança tem um histórico na família de ter que fazer uma opção de amar o pai ou de amar a mãe para ela poder se sentir incluída, se sentir pertencente àquele sistema familiar. Então, uma coisa importante da gente entender, quando nós resolvemos nos casar ou escolher um companheiro, é importante que a gente saia do julgamento, né? Porque muitas vezes existe um julgamento, o que a minha família faz está certo, o que a família dele faz está errado. Quando a gente traz isso, vai ser complicado. Então, a gente lembra que quando nós nos casamos, a gente acolhe o outro com a família dele e ele acolhe nós com a nossa família. Isso não significa que eu tenho que achar tudo que o outro faz lindo, mas eu posso me abster do julgamento, né? Eu posso ser o mesmo, fazer do jeito que me parece correto, mas eu não preciso ficar julgando, falando que fulano fez assim ou deixou de fazer, porque isso enfraquece. Enquanto eu estou no julgamento, provavelmente eu vou repetir essas coisas também. Esse é o grande perigo de nós, enquanto criança, crescermos julgando algum aspecto dos nossos pais. Seja, por exemplo, o aspecto, minha mãe se apaixonou por outro homem e largou o nosso lar, nos abandonou. Como ela foi irresponsável? Se eu fico vivendo esse julgamento, vai provavelmente acontecer 2 coisas. Ou eu, para não repetir isso, não me entrego a nenhum amor, porque isso é errado, isso faz com que as pessoas façam coisas irresponsáveis, isso pode acontecer. Ou então eu vou viver exatamente a mesma coisa. Eu também vou abandonar o meu filho e vou deixar o meu lar por causa de uma outra paixão intempestiva. E a vida traz isso porque é isso que é a forma de reequilibrar, né? Quando acontece isso com a gente tem a vivência e aí a gente percebe, nossa, se eu mesmo fiz isso, eu mesmo já estava de sobreaviso e repeti a mesma história, é porque não é fácil, né? E a gente deixa de julgar o outro, acolhe o pai e a mãe como a forma como eles foram e a nossa vida segue adiante. Então, é por isso que essas situações se repetem. É uma forma do sistema voltar de novo para o reequilíbrio, quando tem uma pessoa ali que não quer aceitar as coisas como elas são. Existe uma frase bíblica que diz assim, né, que a verdade vos libertará. E ela é absolutamente compatível também com a nossa vida e com o que as constelações familiares descobriram até hoje. A verdade, ela é difícil às vezes porque ela é dolorosa, né? Porque ela vai mexer em algum centro nosso, em alguma estrutura nossa, às vezes de crenças, de formas como a gente tem levado a vida, e isso vai ser doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador, porque quando a gente está disposto a passar por essa dor,
a gente não tem medo mais, né? E a gente, então, consegue abrir outras perspectivas a partir do momento que a gente acolhe essa verdade e tem coragem de agir de acordo com ela. Eu não preciso estar nesse papel de juiz o tempo todo. E a gente muitas vezes se coloca assim, até porque a nossa educação, né, é uma coisa que eu vejo como errado no método educacional nosso. Ele muitas vezes é pautado numa crítica constante ao mundo. A gente ensina os alunos desde cedo a estar criticando tudo que eles veem. E isso desempodera, né? Porque a gente vive nesse... Quando a gente está na crítica, o que, que a gente faz? A gente se separa do mundo. Na crítica, eu olho para o mundo e eu não me identifico com o mundo. E eu acho que o mundo é ruim e que eu sou bom. Quando eu faço isso, automaticamente eu rompi com o mundo. E aí eu me sinto só. E me sentindo só, eu me sinto sem força, né? Por isso que esse é um dos sintomas da depressão. Muitas vezes, quem está no processo de depressão, ele está com um crítico muito forte, né? E esse crítico é aquela história, quando você aponta um dedo para o outro, 3 dedos estão apontados para você mesmo, né? Esse é o grande problema. Que esse crítico que olha para o mundo colocando defeito, ele volta para você mesmo, e aí você mesmo não se aprova. E é por isso que, quando nós não conseguimos incluir o nosso pai e a nossa mãe como eles são, a gente geralmente não consegue se aceitar e não consegue ir para o mundo fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Porque a gente não se sente autoconfiante para isso, a gente não tem autoaprovação e aí a gente mesmo se sabota o tempo inteiro. Ou seja, o nosso adulto precisa trazer para a consciência dele que precisa mudar isso, não vai adiantar. Muitas vezes a gente julga o outro porque a gente acha que no processo de julgar a gente vai se eximir daquele erro, mas não é assim. Erro e acerto a gente faz na ação e não no julgamento. É na ação que a gente aprende, olha, isso não dá certo, eu estava falando o tempo inteiro que ia dar certo, mas agora que eu fiz, eu percebi que não dá mesmo. Por isso que fulano fez de outro jeito, né? Então, a gente precisa sair desse lugar do só de ver e ir para a ação. Mas qual ação? A ação consciente. E a ação consciente, ela começa aceitando a realidade da forma como ela é. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas ouvem essa frase e dizem assim, isso é uma pessoa conformista? Vai aceitar a vida como a vida é? Até um certo ponto é conformismo, mas é conformismo com o que já foi, aceitar o que já foi. Se a vida chegou até mim com essa história sofrida, foi assim que ela chegou até mim. Eu acolho isso. Mas o que eu faço daqui para frente, aí sim, aí é responsabilidade minha. O que eu vou fazer daqui para frente é responsabilidade minha. Agora, o que foi feito para trás, a forma como eu cheguei nessa vida, o que os meus pais fizeram disso, eu não preciso entrar nesse mérito. A gente aceita aquilo que passou, mas a gente busca não repetir. Mas a gente busca não repetir, a gente tem liberdade para não repetir quando a gente sai do julgamento. Tanto do julgamento com quem fez, quanto do julgamento contra mim mesmo, né? Enquanto eu estou na culpa, eu corro o risco de repetir isso muitas vezes, né? Tem uma frase que me disseram uma vez que é assim, a culpa é a desculpa para errar de novo. Porque é como se a culpa já fosse a punição. Eu fiz errado, aí eu me senti culpado, eu já fui punido, aí eu faço errado de novo, né? Sistemicamente funciona assim. Então a gente precisa mesmo se livrar disso, gente. Livra, não tem culpa nem de pai, nem de mãe, não tem culpa. Cada um naquele momento fez o que achou que precisava fazer, ou porque ele estava fora da consciência dele, ou porque a história familiar levou para aquele lugar. Mas agora, o que eu posso fazer com a minha história? E vocês observam que existem muitos artistas, né, poetas, pintores, pessoas que escreveram obras maravilhosas, que fizeram coisas maravilhosas com essa dor da chegada deles na vida. Mas essas pessoas metamorfosearam.
essa dor em alguma coisa bom, em alguma coisa boa para o mundo, né? Se vocês procurarem ver as biografias de artistas, de pessoas que trouxeram coisas maravilhosas para o mundo, muitas vezes é uma biografia de uma dor profunda na infância. E aí, como foi que a pessoa metamorfoseou isso? Às vezes escrevendo um texto, né? Existe um texto do Goethe, por exemplo, que é O Sofrimento do Jovem Werther, que no final do livro, o jovem Werther suicida-se. E o personagem fez isso, mas ele não precisou fazer. Ele viveu até os 82 anos, trazendo muitas coisas boas para o mundo, mas aquilo que ele precisava resolver enquanto tensão dentro dele, do mundo emocional dele, ele fazia isso se transformar em personagens das suas obras, né? Então a gente precisa ver qual é a forma da gente transformar a nossa dor em amor. Qual é a forma? Cada um precisa encontrar a sua forma. É pintando, é escrevendo. E aí pode acontecer uma coisa. A gente tem que ver se a forma da gente transformar essa dor, ela é realmente uma forma que ajuda. Ajuda quem? Primeiramente a mim, né? Então existem pessoas que estão transformando isso na forma de autopunição. Eu posso me punir me sabotando, né? Eu ganhei a possibilidade de um emprego, mas aí eu mesmo me saboto e não faço aquilo e adiante. Ou até na forma de automutilação, ou na forma que pode ser o fim da minha existência aqui nesse plano, que é o suicídio. Essas formas, elas não vão ajudar, elas só vão transformar a dor em mais dor. E eu vou fazer um grão de dor se multiplicar em muitas sementes de dor. Isso não vai adiantar. Então é importante que o nosso adulto tome as rédeas e diga: não posso continuar semeando dor pelo mundo e para mim mesmo. Então eu preciso transformar essa dor em arte, em beleza, em amor. E como eu faço isso? E quando a pessoa muda essa chave, ela se transforma num ser humano que traz muitas coisas para o mundo. Ela pode começar a ser um excelente cuidador, educador de crianças, porque a criança dela foi ferida e ela conhece quais foram as formas de fazer isso e ela agora não vai mais ferir outra criança. Ela compreende o que é o abandono e ela agora vai poder estar junto, na alma mesmo, com uma criança que foi abandonada. Então, isso pode trazer para a gente, essa história de vida dolorosa, pode trazer para a gente uma força incrível. Mas, para isso, o nosso adulto tem que pegar no braço a nossa criança ferida, né? Porque criança, gente, vocês conhecem, criança tem dois aspectos. O aspecto da brincadeira, dessa brincadeira que transforma coisas ruins em coisas boas, e isso é muito fluido, né? A criança rapidamente muda o tema, traz novas coisas, ri, chora, acabou o choro, começou a rir de novo. Existe essa faceta da criança que é importante que a gente traga para a nossa vida, que é esse fluxo de vida, de entusiasmo, de olhar o mundo com entusiasmo, de olhar a beleza das coisas. Mas existe um outro aspecto da criança, que é esse aspecto, quando se manifestar, o nosso adulto interior tem que dizer para ela: não vai ser possível continuar assim, que é a birra, né? A criança, ela entra na birra. Quando ela entra na birra, você chega para ela com o prato de alimento mais delicioso que tem, feito com o maior carinho, super saudável, o que ela faz? Joga esse prato no chão, quebra tudo, não aproveita nada. Então, é aí que a gente tem que atuar. Porque agora nós somos adultos no mundo. Como adultos no mundo, a gente não vai encontrar o tempo inteiro pessoas que vão nos acolher com essa birra. A única pessoa que pode nos acolher com essa birra e que não deve nos abandonar somos nós mesmos. A partir do momento que você não se abandona, o outro provavelmente também vai querer estar junto com você. Mas você precisa estar junto com você, né? Ter feito esse passo de não se abandonar. Às vezes a gente não lembra mais que isso aconteceu, porque já faz muito tempo que a gente criou imagens negativas dos nossos pais. Mas, originalmente, toda criança ama o seu pai e a sua mãe.
Isso é inato. A gente já nasce com esse amor e com esse desejo de pertencer a essa família e de fazer coisas que falam o que essa família gostaria que eu fizesse, né? Coisas que me identificam com essa família. Então, por exemplo, uma vez eu abri uma constelação de uma criança que estava roubando muito no jardim de infância. Ela roubava as coisas dos colegas. Quando a gente abriu essa constelação e foi trazendo as informações, ela era uma criança adotada. E o pai dela estava atualmente, o pai biológico, estava atualmente preso por roubo. Então, essa criança, ela nem sabe disso, ela nem conheceu, ela nem lembrava mais desse pai. Mas por que ela traz isso? Porque é a forma dela se sentir pertencendo a essa família de origem, é a forma de sentir que ela está incluída, que ela vai ser amada. Isso é inconsciente. Então, quando os pais adotivos podem incluir esse pai biológico sem julgamento, a criança também se sente incluída. E aí ela provavelmente vai deixar de fazer esse hábito, né, de estar roubando. E essa foi a solução que a constelação trouxe. Então, os pais adotivos puderam olhar para esses pais biológicos com amor, sem julgamento, sem querer se sentir maior do que eles e dizer: nós agora podemos cuidar da criança de vocês, enquanto vocês podem tomar a vida, né, e equacionar as dificuldades que vocês estão tendo, não se preocupem que nós estamos cuidando delas, né? E os pais biológicos puderam, então, agradecer aos pais adotivos e abençoar para que eles pudessem cuidar dessas crianças. Esse amor, ele existe. E aí, em algum momento, esse amor foi interrompido. Por que esse amor foi interrompido? Várias possibilidades. Tanto faz ser coisas que o outro fez de errado, como coisas que o destino trouxe, tanto faz para a criança, já fica esse rompimento. Pode tanto os pais terem morrido num acidente, ou seja, os pais não tiveram culpa, foi uma fatalidade, quanto pode ter sido algo que os pais fizeram, a criança fica com esse sentimento de abandono da mesma forma, né? E aí a gente chama isso de amor interrompido. Então, quando acontece de ter esse amor interrompido, como é que a gente resolve isso na constelação? A gente precisa voltar ao momento onde esse amor foi interrompido. Mas em que momento foi? Não sei, talvez foi no momento do parto, talvez foi com 1 ano de idade, talvez foi com 3 anos de idade. E aí na constelação a gente traz de novo esses elementos, né? A criança, o pai, a mãe, e a gente retrocede um pouco antes desse amor ser interrompido. E a gente pode reconectar novamente essa criança com os seus pais. Mas acontece uma outra coisa. Às vezes o amor foi interrompido mais lá atrás, na época dos avós ou dos bisavós. E aí ele não chega até nós que estamos agora enquanto filhos. Por quê? Porque ele foi interrompido lá atrás. Então a constelação também dá para a gente essa ferramenta da gente ir colocando os nossos ancestrais até descobrir aonde é que o amor parou de fluir. É como se fosse um rio, e esse rio sempre sofre uma barreira. E agora na constelação a gente volta até o lugar onde essa barreira foi colocada, e com as frases e as imagens de cura, a gente vai tirando essa barreira para que o fluxo de amor volte a fluir e chegue na nossa família de origem, né? Muitas vezes a gente sabe o que aconteceu nessa família. Então, eu até peço também para vocês escreverem no papelzinho de vocês, se vocês sabem, né, na família atual de vocês, onde é que vocês sentiram que esse fluxo de amor foi interrompido, se você tem consciência de que momento foi esse. Às vezes você não lembra, mas você ouviu falar. E também se existe algum caso na família mais atrás, dos avós, dos bisavós, desse amor ter sido interrompido. Aí tanto pode ser o amor de pai quanto o amor de mãe, mas o amor de mãe é ainda mais forte, né? Porque era onde a gente estava internamente se desenvolvendo, a gente estava dentro daquele corpo. Então,
os amores interrompidos em relação à mãe, eles costumam reverberar muito mais na nossa história do que o amor interrompido em relação ao pai. Então, busquem isso, né? Escrevam para vocês irem trazendo para a consciência de vocês aonde pode ter sido que esse amor foi interrompido. Se foi só nessa geração atual ou se teve casos também anteriores. E aí, a mãe é esse nosso encontro primordial, né? Nossa primeira relação com o mundo é a partir da mãe. A mãe, inicialmente, ela é o nosso mundo. Ela é onde a gente respira, onde a gente se alimenta, onde a gente tateia, onde a gente ouve. Então, literalmente, a mãe, ela é o nosso planeta. Por uma boa parte do tempo, essa mãe é o nosso mundo. Então, a nossa primeira memória de relação com o mundo é com a mãe. Depois a gente nasce, né? E essa relação pode continuar sendo com a mãe ainda por algum tempo, ou pode já ter sido rompido aí e a gente começa a desenvolver uma outra relação. De qualquer forma, a relação primordial é com a mãe. Então, quando esse amor é interrompido, ele cria uma memória em nós e a gente, se não trabalhar isso conscientemente, a gente pode ir repetindo isso nos relacionamentos que vêm adiante. Então, qual é uma forma? Aí vai depender de qual é o temperamento da criança, né? Mas, por exemplo, uma criança melancólica, ela pode se tornar um adulto distante. Aquele adulto que não se envolve, né? Não se envolve afetivamente com outro, né? Com um parceiro, e também não se envolve no trabalho, né? Ele começa às vezes a se envolver, mas ele dá um passo atrás. Ele dá um passo para frente e dá 3 para trás. Os diferentes temperamentos vão estar lidando com isso de formas diferentes. Então, uma forma é eu me tornar um adulto distante, muitas vezes ligado ao temperamento melancólico. Outra forma é eu me tornar um adulto vitimista. Adulto vitimista, né? Aquele que ele consegue atrair a atenção dos outros, ele desenvolveu lá na infância uma forma de atrair o amor, que foi por ser vítima, às vezes adoecendo, às vezes como o cachorrinho fez na hora que eu falei para vocês, né? Choramingando. E aí ele corre o risco de trazer para a vida sempre esse vitimismo, né? Ah, comigo é assim, comigo nada dá certo. Eu vou tentar fazer isso, mas eu já sei que não vai dar certo. Então, essa é uma outra forma da gente estar reagindo de uma forma que não vai adiantar. A outra forma é aquele adulto interrogador, tem muito a ver com o temperamento sanguíneo, né? O interrogador é aquele que não aprofunda nada, você está dizendo para ele que uma coisa foi desse jeito e ele já está te fazendo muitas perguntas e desacreditando o que você está dizendo. Então, por exemplo, você está contando que, puxa, naquele dia quando você falou assim comigo, eu me senti muito deprimido. Aí ele te pergunta: e você? Você acha que você nunca fez nada comigo? Você acha que eu também não me senti mal? É esse outro estilo de fazer com que o jogo vire e que a atenção agora seja dada para ele, que ele que se torne a pessoa superior nesse processo, né? Ele desequilibra a relação para ele ficar grande e o outro ficar pequeno. Então, essa outra estratégia do interrogador tem a ver muito com o sanguíneo. E outra forma da gente reagir que também não é harmônica, que não vai trazer benefício, é o adulto que se torna intimidador, né? Ele está muito relacionado ao temperamento colérico desequilibrado e ele intimida o outro ameaçando mesmo. Se você fizer dessa forma, faça para você ver. Você vai ver o que vai acontecer. Será que você vai estar vivo amanhã se você continuar fazendo assim? Às vezes chega mesmo a uma intimidação maior de todas, que é de você se sentir com a vida em perigo por causa daquela pessoa. Então, observem que são dinâmicas que surgem de um amor interrompido lá no passado e que vão acompanhando a gente ao longo da nossa vida. E como é que a gente vai se dar bem num relacionamento amoroso? Ou no nosso trabalho, com um desses 4 tipos de reação, né? O vitimismo, o intimidador,
o questionador ou o distante? Não é possível. Então, a gente tem que trazer para a consciência qual é o padrão que eu estou reproduzindo. E isso tem a ver lá na minha infância. Então, como foi que minha criança absorveu os acontecimentos? Como que ela lidou com esse amor que foi interrompido? E aí agora a gente poder, então, enquanto adultos, que todos que estão aqui nessa sala hoje são adultos, a gente dá um lugar para essa criança de aconchego, né? De acordo com o temperamento que a gente observa nessa criança, a gente pode fazer esse lugar de aconchego mais sob medida para ela. Se é uma criança que era fleumática, esse lugar de aconchego com comidinhas gostosas, com locais cheirosinhos. Se é uma criança melancólica, esse lugar de aconchego, trazendo para ela histórias que ajudem a nutrir esse mundo interno dela, imagens que ajudem ela a digerir essas coisas que ficaram mal digeridas, né? Então, por exemplo, os contos de fadas, eles são contos que trazem muitas imagens que ajudam a gente a lidar com o que ficou mal resolvido. Trazer mandalas, fazer desenhos de mandalas também é uma forma da gente colocar esse mundo interno para fora. Então é isso. Eu vou convidar vocês todos a, durante essa semana, estarem buscando esse local de aconchego para essa criança que teve esse amor interrompido, né? E a partir do momento que a gente cria esse local de aconchego, nós, enquanto adultos, é que vamos dar para essa criança o que ficou faltando. Não é mais buscar o que ficou faltando em outro adulto, seja nos nossos próximos relacionamentos, no trabalho, não. Agora, nós, enquanto adultos, nos empoderamos da nossa história de vida. Foi assim, foi isso que eu recebi e o que eu faço disso a partir de agora, né? Como é que eu cuido da minha criança ferida? E aí a gente vai fazer uma dinâmica agora para poder cuidar dessa criança ferida.